Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Mais uma vez nos reunimos, em nome de Jesus, para o estudo, a reflexão sobre o Evangelho do Mestre, à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta noite, valendo-nos do progresso da tecnologia, vamos ter o nosso irmão Weber, que vai nos falar sobre a tecnologia a serviço do progresso. Mas antes, pedimos que todos elevem o pensamento ao alto, rogando ao Pai misericordioso, luz, paz, intuição para o nosso orador, que fará usar a palavra, para que a sua mensagem chegue a cada um de nós de forma lúcida, clara, e possamos entender, compreender e pôr em prática na nossa vida normal esses ensinamentos que só nos faz bem, só nos faz dar progresso na nossa caminhada de crescimento e de evolução. Contamos sempre com a espiritualidade amiga, caminhando para Jesus e conduz os trabalhos da casa. Pedimos ao nosso irmão Weber que faça uso da palavra, a santa e divina paz. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Live preparada com muito carinho e que eu tenho certeza que vai esclarecer bastante a gente hoje acerca da tecnologia. E além de conteúdo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trazer a construção coletiva para o universo do saber. A nossa live hoje ela vai ter um momento especial, onde todos nós poderemos participar. E aí, no decorrer da live, eu vou explicando a vocês como é que esse momento vai se dar, esse momento onde vocês vão ter a oportunidade de se expressar e de ajudar na construção do progresso, principalmente da divulgação da doutrina espírita. Pois então, vamos lá. Antes da gente se apropriar do conteúdo em si, a gente vai precisar entender alguns conceitos, entender alguns termos básicos para poder dar andamento à construção desse conhecimento maior. E a primeira questão que a gente traz é o que é rede social. E aí, assim que a gente ouve essa palavra, né, assim que a gente ouve essa frase, eu tenho certeza que, para a gente que está vivenciando a modernidade, nos remete várias coisas, né? Primeiro, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, WhatsApp. O WhatsApp não pode deixar de estar aí nessa lista. Mas aí a gente precisa ampliar um pouco mais o conceito sobre o que é rede social. E aí a gente vai começar a ter um entendimento não limitado de que a rede social está ligada diretamente apenas à tecnologia, mas agora a gente vai começar a ter o entendimento de que a rede social ela está ligada a um grupo de pessoas que se reúnem socialmente com fins que se assemelham. Aí, dentro desse questionamento, né, e dentro dessa ampliação de perspectiva, a gente já começa a trazer na mente da gente coisas que vão além do que a gente está vivenciando da tecnologia. E aí, para poder a gente enriquecer mais esse momento de desconstrução do que a gente aplica no nosso dia a dia, não deixando esse olhar limitado, mas sim ampliando, a gente tem um filósofo contemporâneo chamado Pierre Levy. Esse filósofo, ele é professor da área de tecnologia da informação lá na França, e ele traz um conceito bem interessante em relação ao mundo virtual e em relação às pessoas nessa integração com a tecnologia, nessa integração com todo esse mundo virtual que está aí disponível para a gente. E aí Pierre Levy, ele vem, mais uma vez, desmistificando alguns conceitos que a gente traz no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em mundo virtual,
a primeira coisa que a gente pensa é na tela de um computador, né? É na internet, é na navegabilidade, é no acesso rápido à informação. Só que o PR, ele vem trazer uma ampliação desse olhar em relação ao mundo virtual, tá certo? Ele vem nos dizer que o mundo virtual não dá para poder a gente pensar nele apenas com o olhar da tecnologia. Por quê? Porque ele diz que a tecnologia ela é programada para poder atender certas necessidades linguísticas nossas. E quando a gente fala de mundo virtual, a gente está falando de algo que transcende esse entendimento. E aí a gente vai entender rapidinho o que é esse transcender o entendimento. Quando a gente está falando, como eu estou falando aqui com vocês, a gente tem alguns fenômenos acontecendo, certo? A gente tem a matéria dispondo de todo o aparelho vocálico que tem para emitir o som. E agora a gente vai chegar na sacada do que é o virtual. Quando a gente começa a entender o virtual, o Pierre Levy nos diz que o virtual é tudo aquilo que a gente não consegue pegar. É tudo aquilo que seria abstrato. Ao passo que eu falo, o meu corpo ele produz esse som e emite. Mas depois que esse som ele é emitido, a gente não consegue mais pegar ele. A gente consegue ouvir, consegue o sentir. Então, as vibrações vão circular pela atmosfera, vão circular pelo ar e vão chegar até a gente. Mas isso é totalmente abstrato. Então, o Pierre Levy, quando ele trata de mundo virtual, ele trata da relação abstrata que o ser humano tem. E aí a gente faz, nossa, se eu estou falando de uma relação interpessoal considerada também como uma relação virtual, a gente começa a voltar no tempo, mas volta bastante no tempo. E aí a gente vai conseguir enxergar a figura de Jesus Cristo. E aí a gente vai resgatar esses dois primeiros conceitos que a gente construiu e aplicar em Jesus. Se antes de ouvir esses conceitos, vocês iriam dizer que Jesus Cristo era uma pessoa virtual? Vocês diriam que Jesus Cristo fazia uso das redes sociais? Pois é, né? Dificilmente a gente conseguiria enxergar o Divino Mestre há mais de 2000 anos atrás como aquele cara, aquela pessoa virtual, né? Antenada nas redes sociais. Pois não vamos nos enganar. Jesus Cristo ele era assim e fazia bastante uso das redes sociais. Aí vocês vão me perguntar, mas Weber, como é que ele fazia uso das redes sociais? É simples. A gente vai começar a lembrar das reuniões de Jesus, no momento em que ele sentava com os seus discípulos ou com todas as pessoas que sentiam a necessidade de ouvi-lo. Quando Jesus Cristo ele reunia essas pessoas e proferia aquelas lindas palavras, aquelas frases de efeito, ele estava fazendo uso sim das redes sociais e ele estava sendo uma pessoa extremamente virtual. Porque a gente não viu que a relação virtual ela está ligada diretamente com a capacidade da gente sentir o que é abstrato. Então, além dele trazer essa virtualidade através da sua fala, Jesus Cristo ele conseguia também, através do magnetismo, trazer essa virtualidade que transcendeu. E aí eu vou fazer um parêntese para uma observação. Jesus Cristo, ele não escreveu nada. Concordam comigo? O que a gente tem de informações em relação a Jesus Cristo foi escrito principalmente pelos seus discípulos, certo? E mesmo assim, tanto conhecimento conseguiu ainda ser repassado, então a gente começa a se questionar. Por que que isso aconteceu?
Aí a gente começa a entender o verdadeiro poder do nosso mestre. O poder da oratória, o poder da palavra, o quanto a energia emanada por ele, ela conseguia nos afetar e ela fazia a gente senti-la. A gente, quando traz todo esse conhecimento, né, em relação ao mundo virtual e em relação às redes sociais, fizemos o link com Jesus Cristo e, sendo sincero com vocês, bastante sincero mesmo, é impossível a gente estudar um conteúdo desse e a gente não lembrar do nosso querido Kardec. Gente, que ser humano à frente do tempo foi o Allan Kardec. Todas as limitações que a gente encontra hoje para poder fazer uso da tecnologia, Allan Kardec, ele não encontrou e ele não se limitou. E aí a gente vai compreender por quê. Não tem como a gente comparar o período de tecnologia do que a gente vivencia hoje com o período de tecnologia vivenciada por Allan Kardec. Por mais que o mundo naquele período estivesse passando por várias transformações, e realmente estava, né? A gente estava com vários conceitos em relação à sociedade sendo transformados, sendo modificados, outros conceitos estavam aparecendo, e a tecnologia também estava caminhando aí a passos, né? Tivemos a Revolução Industrial trazendo toda aquela evolução tecnológica que melhorou bastante, né, a vivência das pessoas no planeta Terra. A gente também precisa dar um destaque em relação às tecnologias, trazendo um entendimento rápido de que a tecnologia ela não foi criada somente para o progresso. Como a gente está falando de um planeta de provas e expiações, e os seres que nele habitam ainda são bastante limitados aí, em relação à moralidade, a gente vai ter vários problemas sociais ocasionados por causa do mau uso da tecnologia, ok? Então, a gente vai ter vários fatos históricos aí que eles vão elucidar muito bem esse mau uso. A gente tem, por exemplo, as guerras mundiais, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela devastou, né, o mundo da gente. A gente não pode países que estavam envolvidos, mas foi uma catástrofe que impactou o mundo inteiro, né? Então, é um exemplo muito forte do que foi o mau uso da tecnologia, tá? Mas vamos focar no bom uso, tá bom? Porque Kardec foi o exemplo na veia do que é fazer o bom uso dessa tecnologia, beleza? E aí, pessoal, mostrando a vocês na prática esse bom uso, nós tivemos a Revista Espírita. E aí muita gente vai olhar para mim e vai dizer, cara, como é que uma revista ela vai ser tão tecnológica? E aí eu simplesmente vou lembrar a vocês do que eu falei agora há pouco. A gente não pode comparar o processo de vida do Kardec no período do século XIX com o que a gente está vivenciando agora. Pasmem, a revista era um dos principais veículos de comunicação que existia naquela época. Então, eis a tecnologia do século XIX. Revista Espírita, lançada em 1 de janeiro de 1858, praticamente um ano após ao lançamento do Livro dos Espíritos. Então, Kardec, ele conseguiu, no período em que ele viveu, divulgar a doutrina de uma maneira espetacular. A Revista Espírita, ela traz ainda, porque ela ainda está aí disponível para a gente, tá? Ela traz vários exemplos de diversas pessoas espalhadas pelo mundo. Então, uma das maneiras de Kardec conseguir divulgar a doutrina de maneira tão eficiente, de maneira tão eficaz, foi conseguindo abrir a possibilidade das pessoas e suas histórias serem incluídas nessa revista.
algo novo estava surgindo naquela época, despertava a curiosidade das pessoas e Kardec abriu para todos. As pessoas que enviavam suas cartas trazendo as suas vivências na prática, elas eram sim destacadas lá na revista, tá? Então, a gente já começa a enxergar Allan Kardec, o nosso querido professor, como uma pessoa visionária, uma pessoa extremamente empreendedora, tá? O termo é novo, mas as práticas já nos mostravam isso no passado. E aí a gente vai ver essa imagem aqui. E aí muita gente deve estar olhando para essa imagem, deve estar dizendo, rapaz, como é que esse cara tem coragem de brincar com a imagem de Kardec desse jeito? Como é que ele pega e faz um negócio desse, rapaz? E aí a gente vai explicar o porquê, tá certo? Como eu disse a vocês, Kardec, ele foi uma pessoa extremamente visionária. E isso está muito bem destacado aí na parte de baixo da imagem, ó, quando ele diz que Kardec lançou 12 volumes da Revista Espírita, totalizando 144 publicações. Gente, isso é muito conteúdo. Dada a dificuldade de você conseguir obter informações no passado, hoje você abre o WhatsApp, conversa com uma pessoa que está lá no outro lado do mundo e consegue ter informações extremamente rápidas. No passado, não. No passado, daqui que uma carta viesse chegar, que Kardec lesse, que Kardec conseguisse incluir na revista, essa revista ir para uma editora, para poder rodar, para poder seguir para as pessoas. Isso daria uma eternidade. Mas Kardec, utilizando-a da melhor maneira possível, conseguiu fazer 144 publicações. Isso sem falar nas 5 obras básicas da doutrina. Só citei aqui as 5 obras básicas da doutrina porque é o Pentateuco que nos norteia em relação à doutrina espírita, né? Então, se eu analisar Kardec no século XIX como uma pessoa extremamente atualizada na época em que viveu, uma pessoa que buscou todos os meios possíveis para poder divulgar a doutrina espírita, e inclusive eu vou fazer uma pontuação em relação à obra O que é o Espiritismo, tá? Que é uma obra maravilhosa e que precisa assim, ser cada vez mais estudada dentro das casas espíritas, porque é um livro que ele vem mostrando a gente o quanto a gente precisa estar aberto para receber e acolher as pessoas que vão ter um pensamento contrário a gente sobre a doutrina espírita. Ele vai ensinar a gente um bocado até onde a gente precisa ir, o que é positivo e o que não é, para poder a gente estar discutindo a doutrina espírita. E o mais importante, ele abriu espaço para essas pessoas criticarem ele e criticar toda a construção de estudo feita por ele. Kardec sempre fortaleceu nas pessoas, e isso está nas obras, a importância do estudar, mas a importância do estudar com responsabilidade, fazendo uso da racionalidade. Não dá, gente, para poder a gente parar para estudar a doutrina espírita e estar atribuindo à doutrina ou aos espíritos a responsabilidade que compete a gente. E Kardec conseguiu identificar isso muito bem. Estamos falando de uma pessoa visionária, de uma pessoa que estava com o olhar lá na frente, que fez uso de todas as ferramentas possíveis para a divulgação da doutrina. E aí eu estou trazendo para vocês nessa figura a versão 2020 de Kardec. Minha gente, a versão 2020 de Kardec. E aí, essa versão de 2020 de Kardec, com certeza, ele estando aqui, ele não ia estar fazendo uso somente da Revista Espírita, concordam comigo? Eu acredito que a Revista Espírita seria só mais um meio dele atingir os propósitos de divulgação da doutrina. Trazendo um pouco do que seria Kardec, possivelmente, né, nesse 2020, nesse momento de pandemia, né, eu trouxe pequenos trechos aqui de uma pequena brincadeira que foi feita
num perfil do Instagram do Spirit Talks. O Spirit Talks é um perfil super indicado. Lá eles têm uma responsabilidade imensa com a divulgação da doutrina espírita. Eles entendem a divulgação da doutrina espírita utilizando esses meios de comunicação, mas também eles entendem na divulgação de uma doutrina de maneira mais leve, de maneira mais suave, onde a gente consiga estudar e se divertir ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que eu adoro me divertir estudando, eu adoro me divertir aprendendo, e eu acho que essa é uma das maneiras bem didáticas de você conseguir estimular a pessoa a se divertir e aprender ao mesmo tempo, com responsabilidade, claro. E aí, nesse texto que eu trouxe, eu vou ler para vocês, e aí ele traz o seguinte: é uma tarde fria na França. Kardec anda pela cidade movimentada de Paris. A gente está falando de 2020, tá certo? De repente, ele pega de dentro do paletó seu celular e tira uma selfie na frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele posta com a hashtag partiu codificar. No momento em que ele publica, um hater comenta, chamando Kardec de um herege. Fortier, seu passa do magnetismo, comenta: cara, vamos fazer uma live hoje? Isso é até engraçado, né? Mas a gente considerando Kardec nos dias de hoje, quem vai dizer que Kardec não ia fazer uso de tudo isso que estaria disponível? Kardec seria youtuber, Kardec teria blog, Kardec teria o Instagram, Kardec teria Facebook, Kardec estaria nesse momento fazendo várias lives como essa que está acontecendo. Só que existe uma grande e enorme diferença na relação que Kardec iria ter com essa gama de tecnologia que está aí disponível para a gente, com esse leque de possibilidades que está à nossa frente, tá bom? Então, só para poder a gente enriquecer mais esse momento, a gente traz, nos dias de hoje, Camille Flammarion dizendo que Kardec era o bom senso encarnado, certo? E aí, a gente há de convir que, se ele é o bom senso encarnado, ele seria uma pessoa que ele teria uma responsabilidade imensa com a maneira como ele iria manusear toda essa tecnologia. Ele iria promover discussões, ele iria promover interações, da mesma maneira que ele promoveu quando a Revista Espírita foi lançada. Então, eu pergunto, seria errado da parte dele fazer uso dessa tecnologia? De poder fazer o que tantas e tantas pessoas de maneira tão responsável estão fazendo, quando a gente vai, no momento da nossa dor, buscar essas informações? Mais para frente, a gente vai compreender, e o Livro dos Espíritos vai trazer para a gente, que o progresso ele vai existir e ele vai acontecer independente da nossa vontade. O que pode acontecer diante das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio é a gente, com as nossas ações, postergar um pouco, mas não quer dizer que não vai acontecer. Então, Kardec faria uso, sim, dessas ferramentas e faria uso de uma maneira que eu tenho certeza que ele estaria cheio de seguidores por aí, espalhados pelo mundo. Não é só pelo Brasil, não, seria pelo mundo. Seria disciplinado, seria focado na sua missão. E eu duvido que Kardec se sentiria obrigado a responder as postagens ou a responder o zap de pronto. Ele não permitiria que sua presença digital o distrairia de sua missão em codificar as obras básicas. Kardec certamente não permitiria que as mídias sociais o controlassem.
ele não ficaria se comparando com a vida de ninguém. Isso é difícil, né, gente? Extremamente difícil. Mas ele com certeza iria fazer. Com a responsabilidade e o compromisso que ele tinha com a doutrina espírita, ele não ia ficar como muitas vezes a gente fica, não é verdade? E principalmente nesse momento de pandemia, olhando o celular distante, esperando aquela notificação, né? O número de curtidas no Instagram, o número de curtidas no Facebook, é o reconhecimento pelo WhatsApp do que você faz, na verdade. Kardec não estaria pensando nisso, não, gente. Kardec estaria aqui, mas estaria com a mão na massa, compreendendo ele como verdadeiro divulgador da doutrina espírita, compreendendo a responsabilidade que ele possui com as pessoas que aqui se encontram, necessitadas principalmente de esclarecimento do que é verdadeiramente a doutrina espírita. Ele estaria, sim, recebendo as pessoas na sua live, sendo elas de qualquer outra religião, para debater espiritualidade de maneira extremamente educada e respeitadora. A gente tem uma dificuldade imensa de poder sentar e debater com os outros. E aí, quando eu trago o debate rico, o debate que nos estimula e nos eleva ao progresso, não é verdade? E não se enganem, Kardec, da mesma maneira que ele acolhia e recebia, quando ele percebia que daquela conversa não conseguiriam chegar a um denominador comum, ele simplesmente compreendia que o outro não estava no momento de acolher a informação que ele tinha para passar. Tá? E isso fica evidente lá na obra O que é o Espiritismo. Aí então, pessoal, como eu disse a vocês lá no início da live, a gente vai ter o momento de poder compartilhar, tá certo? E esse momento chegou. E aí eu chamo carinhosamente de vamos construir, e é o que a gente vai fazer agora, tá? Se vocês perceberam no dia a dia de vocês, existe algo que está super comum de ser utilizado nas redes sociais. Seja ela YouTube, seja ela Instagram, seja ela Facebook, tá certo? Ou até mesmo o WhatsApp, né? Quando você está atualizando lá o seu status. A gente tem utilizado com frequência a hashtag, tá? A hashtag, para quem não conhece, é aquele joguinho da velha, tá bom? E isso virou uma ferramenta de busca fenomenal, maravilhosa. Vocês não têm noção. Então, a partir do momento que a gente usa essa hashtag, a gente, além de fornecer material utilizando ela, quando a gente utiliza ela como mecanismo de busca, a gente consegue identificar todo o material relacionado a ela. Tá bom? Então, como é que a gente vai construir esse momento? Como eu bem disse antes, Kardec iria se fazer valer de tudo que fosse disponível para ele para divulgar a doutrina. Então, eu gostaria de construir com vocês essas hashtags, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas Weber, para que isso? Para que eu vou construir uma hashtag? A gente lá no centro vem em um movimento muito bonito de poder ampliar a divulgação da doutrina espírita para esse mundo virtual da internet, tá? Então, todo o material que eu vou conseguir construir com vocês agora é um material que eu vou utilizar para divulgação da doutrina espírita nas redes sociais. Redes sociais da internet, tá certo? Então, a partir desse momento, eu vou pedir a vocês para que, no momento que vocês forem falar, vocês citem uma palavra apenas, tá bom? Porque se vocês forem formular frases, a gente não vai conseguir ter tempo de concluir o conteúdo, tá certo? Então, vocês podem estar se perguntando, mas Weber, que palavra você vai utilizar? Pensem na doutrina espírita.
tá certo? E no que a doutrina espírita ela remete a vocês. Ou então a palavra que vocês mais gostam da doutrina. Eu só preciso que vocês falem ela para mim, que eu vou escrevendo aqui, tá certo? Como eu falei, por favor, eu preciso que vocês falem apenas uma palavra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, reencarnação, progresso, avanço, espiritismo rede viva, doutrina consoladora. Tudo isso vai ser uma hashtag que vai servir como ferramenta de divulgação da doutrina espírita. Tá? Lembrando mais uma vez, tudo isso tem o objetivo de divulgar a doutrina e levar informações relevantes para as pessoas, ok? Então, a partir do momento, vocês estão à vontade para poder falar. Fiquem à vontade, pessoal. Não fiquem acanhados, não, tá? Lembrem que Kardec não ia se acanhar com um momento desse. Nunca. Inovação. Opa, palavra maravilhosa. Inovação. Quem dá mais? Reencarnação. Reencarnação. Vamos lá, gente. Eu vou dar minha palavra, tá certo? Religião. Opa, religião. Eu vou colocar progresso. E aí, quem é que pode ajudar mais? Preciso de uma palavrinha só. Esse momento aqui é um momento nosso. Bem, a Larissa está comentando. A Fernanda também está levantando a mão. Fiquem à vontade para falar, gente. Na Evolução. tela. Consegui agora. Evolução. Evolução. Perfeito. Solidariedade. Solidariedade. Agora que eu consegui. Regeneração. Reforma íntima. Hashtag disciplina. Vamos lá. Reforma íntima. Regeneração. Regeneração. Weber? Tô ouvindo. Disciplina. Disciplina, né? Espiritualidade amiga. Espiritualidade amiga. Espiritualização. Desculpa, Paulo. Nada, tranquilo. Espiritualização. Espiritualização. Bom senso. Perfeito, bom senso. É a representatividade do Kardec, bom senso encarnado. Caridade. Como? Caridade. Caridade. Sintam-se verdadeiras pessoas contribuidoras da divulgação da doutrina espírita, gente. Muita gente pode estar achando que é algo simples, e de fato é, mas que possui um alcance enorme. Possui um alcance que às vezes a gente não tem noção que pode alcançar. Tá certo? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Doutrinação. Doutrinação. Perfeito. Pronto. Então, acredito que a gente conseguiu recolher um material bem bacana, viu, gente? Eu agradeço vocês de coração pela participação que vocês tiveram agora. Tivemos um verdadeiro material aqui que com certeza vai ser utilizado para a divulgação da doutrina espírita. E vocês, com cada palavra que foi proferida aqui, está dando a oportunidade de vários irmãos terem acesso a informações da doutrina espírita só com essas hashtags. Então, quem buscar por inovação vai encontrar a doutrina espírita. Quem procurar por religião vai encontrar a doutrina espírita. Quem procurar por bom senso vai encontrar a doutrina espírita, vai encontrar Kardec. Tá certo? Então, cada palavra dessa daqui, não se engane, teve contribuição sim sua
para que as pessoas elas consigam, mesmo que brevemente, ser consoladas pelas informações trazidas da doutrina espírita. Passamos desse momento de construção coletiva, que foi o que nós fizemos, e eu acredito muito nisso. A gente constrói e se edifica quando a gente constrói juntos, tá bom? Por mais que a gente tenha a nossa individualidade, a gente não pode viver o eu em detrimento do eu. A gente precisa compreender a nossa participação na coletividade, ok? E é isso que a lei de progresso traz, quando Kardec faz os questionamentos ao Espírito de Verdade, quando ele diz que o progresso ele se dá para a civilização como um todo. Cada um vai evoluir de uma maneira diferente, mas essa evolução ela termina sendo coletiva. Quem quiser ter acesso às informações em relação à lei de progresso, é só ir lá no Livro dos Espíritos, tá certo? No capítulo 8, a gente vai ter aí vários tópicos da lei de progresso e alguns dos questionamentos que eu estou trazendo aqui em relação à marcha do progresso, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, pessoal, eu vou trazer uma coisa que me instigou muito durante a elaboração desse estudo, que foi tudo que a gente vivencia, né, tendo acesso a essa tecnologia e que nos faz mal. E isso tem sido muito comum de ser citado pelas pessoas atualmente. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? A quantidade de pessoas que eu vi falar que não estava conseguindo dormir bem, que estava passando mais tempo nos celulares, que estava passando mais tempo assistindo Netflix, que estava mais tempo conectado com essas redes virtuais e que estava tendo uma dificuldade imensa, mas imensa, de ter um bom sono, de ter um bom descanso material. E aí, pessoal, eu não estou falando só de adultos não, tá? Eu falo de crianças também. Hoje eu entrei em contato com algumas mães de alguns educandos de lá da nossa evangelização, né? Da evangelização do Caminhando para Jesus. E o relato delas tem sido bem parecido. As crianças estão fazendo mais uso da tecnologia, né? Dos celulares, estão mais atentos às TVs, estão tendo uma dificuldade maior de dormir, tá bom? E isso traz a gente uma reflexão muito grande, tá? A gente tem, e a psicologia explica isso, uma capacidade imensa de transferir a responsabilidade que é da gente. Então, a responsabilidade da gente estar vivenciando o que a gente está vivenciando, da gente estar energeticamente do jeito que a gente está, não é da tecnologia não, gente. Não é da tecnologia, não. A tecnologia, ela está a nosso serviço da mesma maneira que a matéria está para o nosso espírito. Aí eu vos pergunto, você está fazendo bom uso da matéria que lhe foi confiada por Deus, destinada para o seu progresso? Então, como é que quero eu, você, culpabilizar as tecnologias pela falta de conduta positiva da gente? Não dá, gente, não cabe. A gente termina virando refém da gente mesmo. A gente fica se boicotando o tempo todo. E aí eu vou lembrar do nosso amigo Fernando, em uma das lives lá do Mocidade, ele falando sobre sonos e sonhos, né? Ele trazendo dos impactos materiais que esse uso exacerbado da tecnologia, né? Principalmente essas que têm uma luminosidade muito grande, no momento da gente dormir. E de fato é verdade. Mas aí eu lhe pergunto, se você não fizesse uso dessa ferramenta, se você não fizesse uso do seu celular, do WhatsApp que você está agarrado o tempo todo na hora de você dormir, se você não pegasse nesse celular, ele iria vir na sua cara ficar aceso? Claro que não. Então o problema não está na tecnologia, o problema está em nós,
O problema está em mim, está em você, está na pessoa que está na sua casa ao seu lado, que está fazendo uso, mas está fazendo uso de maneira inadequada. Então, vamos parar de transferir a responsabilidade que é nossa para os outros e para as outras coisas. Não cabe. Eu que escolho que tipo de informação eu vou acessar, quando eu vou acessar, a que horas e quanto tempo eu vou passar acessando. Então, como é que eu posso tratar todo esse movimento tecnológico como algo negativo para a sociedade? Não dá, não cabe. Kardec, como a gente já citou anteriormente, iria fazer um uso maravilhoso de tudo que está disponível. Ia usar o Twitter, ia usar o Instagram, ia usar o YouTube, ia fazer montagens, ia usar hashtags, ia promover lives, ia promover encontros. Então, como é que a gente pode encarar algo que pode ser tão benéfico para o progresso da humanidade de maneira tão negativa e tão pejorativa? É difícil, gente. É difícil. Eu vou trazer um exemplo para vocês na prática do bom uso da tecnologia, tá? Eu não me coloco como uma pessoa que faz o bom uso 100% adequadamente da tecnologia. Eu possuo também as minhas falhas, as minhas vicissitudes. E acredito que cada um de vocês também. Mas a gente precisa despertar. O despertar para essa consciência que vai além de tudo isso que a gente está vivenciando, tá? Então, como a maioria deve saber, a gente lá no Mocidade continuou as atividades, né, de conversa e com pessoas convidadas de outros centros, de outras localidades, né? E em uma dessas lives, a gente destinou a temática para os desafios do soro positivo, tá? Então, a gente conseguiu levar uma pessoa para poder dialogar com a gente, onde essa pessoa não é da doutrina espírita, tá? Essa pessoa, ela era soro positivo, não é, né, que ela ainda está encarnada, é soro positivo, ela é homossexual. Então, dentro dessa live da gente, a gente abriu a discussão para esse olhar para o que a tecnologia estava disponibilizando para a gente. E eu fiquei super animado com o que eu consegui coletar como pesquisa. Quando teve o boom do HIV no mundo, segundo o médico Drauzio Varela, os infectologistas estavam bem escanteados a nível de mundo. Existiam universidades nos Estados Unidos que elas já tinham tirado da grade curricular delas a disciplina de infectologia. E aí surgiu a AIDS, surgiu o HIV. E, de repente, a ciência ela começou a se movimentar de uma maneira que avançou de uma maneira absurdamente. E aí você consegue enxergar dentro de todo esse avanço, de todas essas pesquisas, hoje, pessoas que vivem com HIV são soropositivos, que têm o vírus indetectável, que conseguem manter suas relações, inclusive sexuais, com os seus parceiros e parceiras, tá certo? E aí eu lhe pergunto, quem foi que conseguiu proporcionar esse avanço? Tecnologia, gente. Tecnologia. Ferramentas foram criadas. Cientistas se colocaram à disponibilização do bem. Se colocaram disponíveis para trabalhar na seara do Cristo, porque um bem desse, quando acontece, ele não acontece fora da seara do Cristo, não. A pessoa que se promove a promover o bem, ela está, sim, representando Jesus aqui na Terra.
Hoje as pessoas elas conseguem fazer uso da profilaxia pré-exposição e da profilaxia pós-exposição nas suas relações do HIV. Então, tudo isso foi capaz por causa da tecnologia, por causa do avanço da ciência. E quando a gente pensa em doutrina espírita, não dá para a gente pensar em doutrina espírita só enquanto filosofia, só enquanto religião. Precisamos sim discutir o quanto a ciência ela é importante para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque através desse uso intelectual, você pode estar fazendo um uso compartilhado da moralidade. O próprio Kardec, quando fala lá no Livro dos Espíritos, em relação à lei do progresso, ele traz isso. Ele questiona a espiritualidade se uma coisa acontece independente da outra. E na resposta do Espírito de Verdade, ele diz que é consequência. Ele diz que é consequência. Então, quando a gente fala desse uso adequado da ferramenta, quando a gente fala desse uso adequado da tecnologia a serviço do progresso, Kardec, quando pergunta, lá na questão 792, como está na tela, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir, ou seja, a quantidade de informação que a gente tem disponível para promover o bem é tão grande, e a gente ainda consegue olhar para essas informações e olhar para essa tecnologia de maneira tão minúscula, de maneira tão egoísta. E aí o Espírito de Verdade ele traz, porque os seres não estão ainda prontos, nem dispostos a obter esse bem. É perfeito, casa com o que a gente vivencia atualmente, né? E aí Kardec dá continuidade na 792A e ele pergunta, né, não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Ou seja, cada novidade que aparece é um start para poder a gente acessar a novas paixões nossas, né? Ou paixões que a gente já tenha, só que está em estado latente, né? E aí o Espírito de Verdade responde, sim, e porque todas as faculdades do Espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Impossível, gente, querermos cobrar de um ser o que ele ainda não tem para dar. Mas a gente também não pode e não deve cruzar os braços e achar que pelo fato de cada um ter seu tempo, a gente não tem a responsabilidade de tudo que vem acontecendo. Seja atuando de maneira direta, seja atuando de maneira indireta. Certo? E aí, gente, nesses 7 minutos finais, 6, né, agora, eu finalizo, né, esse nosso encontro de hoje, né, esse momento de construção, trazendo para vocês essa reflexão de como a gente está se comportando e de como a gente está se relacionando com a tecnologia, tá? Seja você, seja eu, seja o teu companheiro ou companheira, o instrumento de transformação. Não espere do outro o que pode surgir de você, tá certo? Então, Papai do Céu, em toda a sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de reencarnar, tá? Nos concede a matéria necessária para poder a gente evoluir, certo? E da mesma maneira que a gente se relaciona com a nossa matéria e a gente tem responsabilidade, a gente também se relaciona com tudo isso que está disponível no processo de desenvolvimento tecnológico do nosso planeta. Então, vamos ter consciência, fazer bom uso e, principalmente, tentar utilizar essa ferramenta para a evolução de nós mesmos e a evolução daquele que se encontra ao nosso lado. Ok?
Eu vou abrir, né, esses últimos 5 minutos para quem desejar falar algo, tá? Fique à vontade para criticar, fique à vontade para poder pontuar, fique à vontade para poder dar ênfase. Agora eu tô conseguindo olhar para todo mundo. Quem desejar falar algo, gente, fique à vontade, tá certo? Fique acanhado, não. Eu sou a última pessoa que você precisa ficar acanhada, tá? Quem me conhece bem sabe como é que eu sou. Enquanto o pessoal não fala, eu gostaria de citar a gratidão e a felicidade que eu estou sentindo desses momentos que o Centro da Gente está tendo. Está sendo riquíssimo, gente. Vocês não têm noção, não. Eu abri a tela aqui agora, eu estou vendo seu Arthur. Seu Arthur, um abraço, seu Arthur. Estou com saudade de todos vocês. Pode falar. Estou sim, pode falar. Sim. Carlos Fernando, eu sou novo no grupo, mas eu queria... Vai ser possível você falar em poucos minutos, mas era uma coisa que precisava, talvez, demandar um tema nesse sentido. Em suma, o Espiritismo... Essa questão já foi feita isso há algum tempo atrás, mas eu gosto de repetir porque ela está sempre atualizada. O Espiritismo seria a religião do futuro ou o futuro das religiões? Se não quiser responder pelo tempo que é curto e demandaria mais tempo, vamos ver numa outra oportunidade, num tema, num debate e tal. Eu vou ser breve. Eu acredito que dá para responder com brevidade, tá certo? Kardec, ele dizia que o espiritismo, ele não foi criado necessariamente para os espíritas, tá? O espiritismo, ele dizia que era algo que precisava ser estudado por todas as religiões. Claro que, diante de todos os acontecimentos, a gente terminou virando uma religião também, tá? Mas é uma doutrina que ela precisa ser estudada por toda e qualquer religião, por causa do entendimento que a gente traz em relação a essa conexão com a espiritualidade. Tá certo? Se é que me é permitido fazer uma nova pergunta. O que é essa birra do espiritismo ser ou não ser religião? Então, se a gente for trazer ao pé da letra, o Carlos, tudo que a gente vivenciou em relação ao espiritismo, desde a sua formação, a gente vai ter pessoas que vai segui-la desde quando ela foi formada, e aí a gente vai ter pessoas que vai segui-la trazendo outros entendimentos e outras compreensões, tá? Então, eu, Weber, podendo falar para você, eu considero sim a religião, a doutrina espírita como uma religião também. E se você for para dentro da própria codificação, você vai encontrar que a doutrina espírita, ela tem como tripé a ciência, a filosofia e também a religião, tá? Então, as pessoas muitas vezes elas procuram a doutrina espírita por uma dessas vertentes. No passado eu cheguei mais pela religião, mas hoje eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela filosofia, entendeu? E estou me dando a oportunidade de abrir espaço para poder estudar também a ciência. Que, inclusive, o nosso amigo Fernando aqui é uma pessoa que, quando ele fala, eu aprendo bastante com ele em relação à ciência da doutrina espírita, né? E a nossa relação com a matéria. Esse movimento está sendo importantíssimo para poder a gente perceber e se perceber de maneira diferente. Então, acredito que a gente vai cada vez mais utilizando tudo isso que está disponível para a gente de maneira mais positiva. E esse movimento aqui, esse momento, é uma prova na prática de que isso sim é possível. Esse momento de pandemia serviu para poder mostrar a gente que a gente pode ir muito mais além, tá? Então, veja esse nosso encontro hoje. O número de pessoas que tem aqui é um número que é bom, mas que ainda pode ir além. Imagine só você poder divulgar a doutrina espírita e levar uma informação consoladora para 1000 pessoas. Você pode achar 1000 pessoas muita gente, né? Gente pra caramba. Mas quando você vai falando de uma esfera tecnológica, da internet, de acesso, né, e de comunhão, você compreende que é uma fração milésima do que a gente pode verdadeiramente atingir, né? Então,
eu sou extremamente defensor desse tete-a-tete, né, desse olho a olho. Eu adoro isso, mas também eu entendo que a gente precisa oportunizar as pessoas que não vão poder ter acesso naquele momento. E isso aqui que a gente está fazendo, com certeza, vai oportunizar a gente em outros momentos, né? Kardec foi omisso a esse ponto, né? Será que queríamos uma convivência digital no futuro? Acho que ele nem sonhava que isso pudesse acontecer, mas também não bloqueou que isso acontecesse, né? Ah, com certeza, com certeza. Quando a gente fala de comparação, e inclusive fazendo pesquisa em relação a esse estudo de hoje, de eras tecnológicas, o período que Kardec viveu foi um período que, até chegar aos dias de hoje, a gente teve muita, mas muita transformação, gente. A gente fala de um período que o pessoal se locomovia numa charrete, né? Numa carroça. Aí a gente consegue chegar no século XX já com carro, com combustão interna. Então, é uma transformação extremamente acelerada, né? A gente teve nesses últimos 100 anos, a gente teve um desenvolvimento intelectual absurdo. Então, o que a gente precisa agora é parar para compreender que não existe progresso só com a intelectualidade. O progresso ele precisa existir com essa intelectualidade, mas promovendo esse avanço moral também, que é extremamente importante. Essa águia não pode atingir essa culminância se não for com as duas asas, né? A balança vai ficar extremamente descompensada. E esse não é o objetivo. Será que essa pandemia veio para equilibrar outra asa? Porque a tecnologia está muito avançada, mas moralmente a coisa está meio atrasada, hein? Tem que equilibrar isso. Quando a gente fala de espiritualidade, lá no livro Missionários da Luz, André Luiz, ele traz um capítulo só falando sobre a chegada de doenças aqui na Terra, né? Do quanto a espiritualidade, ela abre os nossos olhos para encarar tudo o que vivenciamos, principalmente com grandes doenças, como uma oportunidade de progresso. Tá certo? Então... A comunicação na época de Kardec, né, Weber? A comunicação na época, as comunicações basicamente era através de cartas. Exatamente. E o mais avançado sistema de comunicação da época era o telégrafo com fio. Então, do telégrafo com fio até os dias de hoje, onde você tem uma internet e tem um celular que você se comunica com qualquer pessoa em qualquer parte da Terra, vai uma distância muito grande. Mas vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, porque temos outras atividades ainda, já agora às 9 horas, já são 9h06. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né, a Jesus, nosso querido irmão, por essa oportunidade que estamos tendo desse convívio virtual nesse momento de pandemia. E temos certeza, na hora que estamos fazendo essa prece ao nosso irmão Jesus, pedindo assistência da espiritualidade amiga, que Jesus, nosso mestre, se caso estivesse entre nós aqui pregando, estaria sendo também um blogueiro, Kardec também seria um blogueiro. Não devemos ter a menor dúvida disso, porque eles souberam e sabem usar os meios de comunicação melhor do que qualquer um de nós. Podemos imaginar que hoje nós fazemos a tecnologia que conhecemos, mas muito mais ainda poderá acontecer no futuro. Então, que a paz do nosso querido irmão Jesus possa estar conosco e que possamos ser dignos de levar esse amor que ele nos ensinou, nos exemplificou a todos aqueles que convivem conosco. E termino com a hashtag amor. Assim seja, gente. Boa noite. Agradeço vocês de coração, tá certo? Abraço para todos.